estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um versículo para vocês, que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e o 30. Diz assim a palavra de Deus: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Amém? Amados, tem uma canção do Legião Urbana. O nome da música é, não sei se alguém conhece aqui, Será? Ela tem uma parte do refrão dela que eu quero meditar com vocês um pouquinho. Diz assim a parte da música: será a sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? São perguntas que fez essa música. Enquanto estava pensando na letra dessa canção, eu fiquei pensando, mas que muitas vezes passa assim pela nossa mente, passa pela nossa cabeça, em algumas situações que nós vivemos, que nós enfrentamos, a gente também faz essa pergunta: será que é tudo imaginação? Será que tudo é ilusão? Será que é tudo em vão? Será que alguma coisa faz sentido? Talvez num momento de crise, num momento de dificuldade, até mesmo num momento fora esse, você também possa ter se perguntado: o que é tudo isso? O que eu faço aqui? Da onde eu vim? Por que eu existo? Você já parou muitas vezes, de repente, na frente do espelho e começou a se olhar e pensar: mas afinal de contas, o que é a vida? Eu nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Você já parou para fazer essa pergunta? Mas que sentido existe eu nascer, crescer, estudar, trabalhar, levantar, tomar banho, comer, passear, namorar, engravidar? Que sentido tem tudo isso? Será que realmente tem sentido? Faz algum sentido a nossa vida? Afinal de contas, por que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? Será que foi por um acaso? Por um descuido? Por uma falha da pílula? Por uma conta na tabelinha errada? Porque não me preveni? Será que é tudo por um acaso? Sabe assim? De repente, do nada. Eu queria que
de curitibanos, eles vieram para Lages. E no dia 2 de outubro de 1964, eu nasci. Você percebeu a geografia da história toda? Você já pensou que se no dia que você foi fecundado, de repente, porque a gente sabe a história, né? Entra milhões de esperma, eles vão tudo correndinho, nadandinho, em direção ao óvulo, não é assim que funciona? E quando chega lá, antes de chegar lá, o que acontece com vários daqueles que entraram? Vão morrendo. Até que chegam lá no ovo e tem um monte ao redor tentando entrar para fecundar. Mas, por um acaso, o que entrou e fecundou deu a tua vida, deu a minha vida. Será, pense assim bem friamente, será que foi por puro acaso que não foi aquele esperma da direita, nem da esquerda, nem de cima, nem de baixo? Porque se fosse qualquer um deles, você e eu não existiríamos. Nós não estaríamos aqui sentados neste lugar, nesta data, neste dia, nesta igreja. Você já pensou se minha família, do lado da minha mãe, tivesse ficado lá onde minha mãe nasceu, lá no Rio de Janeiro? Eu não existiria. Eu não existiria. Agora, pense em tudo isso e me diga com toda sinceridade. Você acha que tudo isso é imaginação? Será que tudo isso é ilusão? Ou será que por trás de tudo isso tem alguém? Tem alguém que planejou, tem alguém que pensou e tem alguém que executou esse plano. Voltando lá no primeiro versículo que eu li para vocês, de Gênesis, fala o quê? Que o homem foi criado e planejado por Deus. O homem não é mero acaso do destino. Aconteceu através de um processo todo. Eu sei que a gente aprende na escola, né, que houve uma grande explosão e essa explosão deu origem a tudo. Mas você já parou para pensar que explosão inteligente foi essa? Eu nunca vi uma explosão tão programada e tão inteligente. Porque onde tinha que ficar o planeta Terra era no lugar exato, no meio. Você já pensou no tamanho do universo? Então procure. Aquela imensidade toda, e de repente o planeta Terra veio parar exatamente no lugar que ele tinha que parar. Pense e me responda. Isso é a obra do acaso? Não foi sem querer que o planeta foi parar ali. Mas pela palavra de Deus, amados, nós lemos, se você leu o capítulo anterior, que Deus preparou toda a terra, todo o universo, para depois criar o homem. E se você for ler toda a criação, todo o tempo da criação, Deus dizia assim: foi bom. Mas quando ele fez um homem, Deus disse uma palavrinha a mais: e foi muito bom. Não é acaso, não é destino que nos trouxe neste lugar, que fez com que você existisse, não o outro, não aquele lá, não aquele esperma de cima, de baixo, do outro lado, não, mas foi exatamente você. Por quê? Porque havia um propósito. Nós não somos um experimento, nós não somos rato de laboratório, onde um Deus maluco largou todo mundo lá e disse: que vire, tem jeito. Não, ele criou um propósito, ele planejou.
sabe da minha história. Eu nasci por um acaso, não era para ter nascido. Amado, você pode não ter sido planejado pelo teu pai e pela tua mãe, mas você foi planejado por Deus. Você foi planejado por Deus nos mínimos detalhes. Deus diria, não, mas meu pai e minha mãe sempre falam que nem queriam, ou quem sabe você é adotivo, os teus pais nem quiseram, uma outra pessoa te criou. Não importa esse detalhe da história. O que importa é que se eu e você existimos, é porque alguém lá em cima, superior a tudo que nós podemos imaginar, disse, eu quero que esta pessoa exista. Ele olhou lá de cima e ele disse, eu quero que a Lunara exista. Eu vou mover tudo. Os pais vão ficar aqui, os bisavós vão sair de lá, não sei quem vai sair daqui, mas eu vou reunir toda essa história, para que no momento certo, na data certa, no dia certo, na cidade certa, essa pessoa nasça. Por quê? Porque Deus quer que nós entendamos que nós não somos só da casa, que não foi de qualquer jeito que nós nascemos. Tem um versículo lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Veja o que diz o versículo. Diz assim, amados, porque somos criação de Deus. Meus famílias. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A primeira parte do versículo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Nós não somos obra do acaso. Ainda em Efésios capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5. Presta bem atenção no que diz esses versículos, amados. O 4 e o 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O que diz o texto, amados? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você já parou para pensar nesse versículo? Talvez você não conhecesse, mas aqui é claro, nos predestinou para sermos filhos da sua adoção. Ele já havia nos escolhido mesmo antes de criar o universo. Você e eu já estávamos nos planos e nos propósitos de Deus antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, eu e você já estávamos no coração de Deus. Eu e você já estávamos nos pensamentos de Deus. Eu e você já estávamos nos propósitos de Deus. Sabe, irmãos, quando você é assim para você, não, você não vale nada, você não tem valor por causa disso. Nunca acredite nessa mentira. Porque nós temos o maior valor do mundo. Porque tudo que você vê na natureza foi criado para nós. Foi criado para que nós estivéssemos aqui. Foi criado para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Nós nascemos com um propósito. Talvez você diga assim, mas eu ainda não entendo por que minha história foi assim. Eu não compreendo porque eu tive que passar por tantas coisas para chegar aqui onde eu cheguei. Amado, quantos aqui já foram numa exposição de pintura ou de escultura? Quem já foi? Já teve oportunidade? Mas vocês já foram naquelas... Hoje eu vi na televisão aquela arte, aquelas pinturas abstratas. Vocês já repararam como é que é feita aquelas pinturas? Você para na frente daquele quadro, aí tem um monte de pontinho, um monte de risco, um monte de coisa, e daí tem lá a definição do quadro. Nascer do sol, digamos. Aí você olha
porquê daquele risco, o porquê daquele ciclo, o porquê daquela cor, o porquê daquele outro detalhe. Nós não entendemos, porque não fomos nós que criamos. Mas Deus sabe todos os motivos, os porquês. Nós às vezes não entendemos porque nós perguntamos para a pessoa errada. Nós perguntamos para o mundo, nós perguntamos para o livro de autoajuda, mas nós esquecemos de perguntar para o Criador. Nós esquecemos de perguntar para o artista. Ele sabe o porquê de todas as coisas. E muitas vezes eu disse para Deus: Deus, por que eu tive que passar por tantas coisas? Hoje eu estava conversando lá em casa com a minha filha e ainda fiz esse comentário com ela. Ela, graças a Deus, teve uma vida, digamos assim, normal, né? Paz, casa, estudo, família, tudo direitinho assim como a gente pensa que deveria ser, né? Deus disse para ela, só que a minha história é bem diferente da dela. A minha história tem muita coisa no meio do caminho que muitas vezes eu disse para Deus: por quê? Muitas vezes eu perguntei, muitas vezes eu questionei, e a única coisa que ele respondia para mim, Renato, que eu respondo para você hoje, é por amor. É porque ele quer que você encontre ele neste caminho. É porque ele quer que você olhe para ele e diga: Senhor, me responde. E ele vai responder. Ele vai nos dizer, porque ele tem prazer em nos responder, por mais que às vezes a gente não entenda. E muitas vezes nós estamos procurando a resposta dentro de nós mesmos. Nós vemos muitos livros por aí de autoajuda que dizem assim: olhe para dentro de você para que você encontre as respostas. Não, amados. Olhe para aquele que te criou para que você encontre as respostas. Olhe para aquele que te criou. Às vezes você diz assim: mas eu não sei quem é. Você fala nele, mas ele é distante. Não, ele não é. Porque ele mesmo disse na sua palavra que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Então ele está neste lugar, nesta noite. E você não veio aqui por um acaso. Você não foi convidado por um acaso. Não. Já havia lá no plano de Deus, neste dia, nesta hora, nesta situação, com essas pessoas convidando. Ele vai estar lá, naquele lugar, porque é o meu propósito, é o meu desejo, é o que eu quero para ele. Tem uma frase de Albert Einstein que eu achei muito tremenda, em que ele diz assim: Deus não joga dados. Você entendeu a frase? Deus não joga dados. Ele não pegou tudo assim, jogou de qualquer jeito, não viu o que vai dar. Não. Em tudo ele tem um propósito. E o propósito principal que ele quer é se revelar a cada um de nós, cada vez mais. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 139. Lá naquela época, o salmista falou ele diz uma palavra, você lê o salmo inteiro, grave aí, chegar para casa ler. O salmista fala da onipotência de Deus, da onisciência de Deus. O salmista diz que quando ele estava lá no ventre da mãe dele, quando ninguém sabia ainda que ele existia, Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia que ele estava lá. Então, ele pode não ter sido planejado. Ele pode não ter sido querido. Ele pode ter sido rejeitado. Mas Deus estava lá. Deus olhou para a situação dele. Deus sabia o propósito que tinha para a vida dele. Assim como eu repito para você, meu amado, esta noite, você não é obra do acaso. Você não nasceu sem querer. Você não está passando nesta vida apenas por
naquele dia que ele planejou para mim, eu tive um encontro com ele. E nesses 37 anos, amado, ele tem sido meu amigo, ele tem sido meu companheiro, ele tem sentado comigo. Tantas vezes eu precisei sentir no colo dele, tantas vezes eu disse: Senhor, me presta teu ombro. Tantas vezes ele caminhou comigo, e tantas vezes, quando eu não tinha condições de dar mais um passo, ele disse: eu te levo, eu te carrego. Esse é Deus, amado. Não o Deus que talvez você ouviu falar, um homem bravo, disposto a jogar um raio na cabeça da pessoa quando a pessoa errar. Não, ele não é assim. Ele é amor. Ele tanto amor que ele te planejou. Antes de teu pai e tua mãe, que ele estava fazendo toda essa geografia que eu contei, isso que eu contei só do lado da minha mãe e do lado do meu pai, que era lá em Portugal, foram para o Rio Grande, e aí toda essa geografia já estava no propósito dele, já estava no plano dele, para que eu existisse, para louvor e glória do seu nome. Para que eu pudesse dizer exatamente para as pessoas que talvez não conheçam ele tão a fundo, que ele quer se fazer conhecer. Ele quer, é escolha nossa. Diz: mas por que tantas vezes eu sou? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. Os nossos pais fizeram escolhas, e talvez escolhas erradas que acabaram refletindo em nós. Mas pela misericórdia dele, irmão, ele nos olha e diz: você nasceu com um propósito. E este propósito não é para sofrer, não é para chorar, não é passar pela vida de arrasto, não. É saber que quando não tiver ninguém do teu lado, não tiver pai, não tiver mãe, não tiver marido, não tiver esposa, não tiver filho, não tiver ninguém, ele caminha. Ele caminha, porque ele fez a promessa: eu nunca te deixarei, de maneira alguma eu te abandonarei. É promessa dele. E se a promessa dele não é promessa de homem, é promessa do Criador, é promessa do Pai. Eu queria que você fechasse seus olhos, levasse sua cabeça no momento. O mundo muitas vezes faz muitas perguntas, mas Jesus dá as respostas. E pense, por mais que você não tenha sido planejado, você foi planejado por Deus. Você foi amado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi separado por Deus. Não é obra do acaso. Não é por um descuido. Foi com um propósito. Foi com uma escolha. Foi com uma direção. Mas isso só acontece quando nós permitimos que Ele mude nosso viver. Que nós possamos não fazer perguntas como o Renato Augusto fez. E se você conhece ele, você sabe a história dele, você sabe quando ele tinha problemas, quando ele se questionava, quando ele perguntava. E a resposta sempre vai ser a mesma. É Jesus Cristo que pode mudar o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver.
como é a tua família, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que Deus conhece, Deus sabe. Amado Deus, eu não conheço essas vidas, ó Pai, eu não conheço, eu não sei o que se passa no coração deles. Eu não sei as dúvidas, as incertezas, as lutas, as decepções, as alegrias, as tristezas. Eu não conheço, eu não sei, Pai. Mas eu sei que se eles estão aqui nesta noite, é porque tem um propósito. Não é por um acaso, não é porque foi programado uma rede diferente. Eu sei que não é por isso, Pai. Eu sei que se o Senhor trouxe nesta noite cada um que aqui está, é porque o Senhor quer fazer algo na vida deles. É porque de repente o Senhor quer responder uma pergunta que está sendo feita lá dentro do coração desse momento. Quem sabe alguns estão pensando aqui, mas será que Deus é real? Mas será que tudo isso é verdade? Pai, eu sei que não são as minhas palavras, não são as canções, não são argumentos humanos, ó Deus, que vão fazer a diferença. Eu sei disso, Pai. Eu sei que a única coisa que pode modificar o coração é o Teu Espírito Santo trabalhando na vida, Pai amado, e no coração. Então, em nome de Jesus, Deus, que eu peço ao Teu Espírito Santo agora, que mostre esse coração, que mostre essa vida, aquilo que é verdade e aquilo que é ilusão, aquilo que é real, Pai amado, e aquilo que não é real. É só o Senhor que pode fazer essa diferença. É só o Senhor que pode falar neste coração. É só o Senhor que pode colocar a verdade dentro deste coração. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo de Deus, faz a diferença. Eu sei que, como diz essa canção, meu Deus, muitos aqui tiveram decepções, só conheceram ilusões, mas com o Senhor nós sabemos que é diferente. O Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é companheiro, o Senhor é amigo, o Senhor é consolador, o Senhor é quem conforta, o Senhor é quem renova, o Senhor é quem é a resposta para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor fale a cada coração, Deus, e que nós possamos cantar que diferente hoje é o meu coração, que diferente hoje é o meu coração, porque tivemos um